Bem-vindos vocês. Hoje a gente tem a Samara para falar um pouco para a gente sobre a importância da educação física dentro de casa nesse momento de pandemia, né? Muitas vezes a gente fica condicionado à importância da educação física quando a gente está frequentando a academia ou ligado à escola, né, Samara? Mas eu acho que mais do que nunca a gente tem essa necessidade agora de cuidar da saúde de uma forma muito especial, não é? E que esse cuidado com a saúde ele vai se refletir diretamente no nosso bem-estar emocional. A maneira natural de encarar as coisas. Eu tenho uma rotina e com certeza ela se alterou por completo, né? Era uma rotina e virou outra rotina. Mas é isso que eu quero trazer aqui para as meninas, que a necessidade de ter uma rotina, ela é importantíssima, principalmente quem tem criança em casa, né? Ter filhos, porque adolescente também precisa ter rotina. Isso causa uma segurança dentro do lar, né? Então, aí todo mundo acorda, já tem um plano para aquele dia ali, e é extremamente importante. E muitas das pessoas que estão tendo dificuldade de fazer essa rotina de casa, né? Eu tive essa dificuldade, na verdade, eu já sabia como professora que eu precisava reencontrar uma rotina. Então, eu já comecei com essa proposta de vamos fazer uma nova rotina. Eu criei uma rotina que não ficou sustentável. Aí eu recriei a rotina, adaptando, trocando os horários, admitindo que as crianças não iam dar conta, né, de tudo isso que a gente propõe de todas as atividades. Aí eu entrei na rotina do desisto, né, de vocês venceram. Então tá bom, faz o que quiser. Aí eu entrei na rotina do agora a gente precisa desestressar, o que eu vou fazer? E eu fui variando com várias rotinas, não é essa a proposta, gente. Mas eu tô fazendo uma brincadeira aqui, porque a gente tem um conhecimento técnico, mas dentro de um ambiente, de um momento que a gente nunca passou, a gente se sente completamente inadequado, né? Então a gente precisa se readequar. E eu acho que esse conhecimento que você tem, esse know-how todo é muito importante, né? Para como que eu vou me estabelecer, porque eu acho que o básico, quando eu tenho conversado com as mães, com os meus colegas de trabalho, o cerne da dificuldade de se criar uma rotina e de qualquer outra coisa nesse isolamento social é o bem-estar físico, o bem-estar emocional que a gente não está encontrando. E o bem-estar emocional a gente consegue ele através dessa prática física adequada, né? Do cuidado com o corpo, não é mesmo? O que eu trouxe até na minha live na segunda-feira é justamente a gente é um corpo, alma e espírito, né? Então essas esferas, elas sempre estão alinhadas. Às vezes a gente fica nessa agonia de querer dar conta de tudo e acaba se perdendo. Aí fica pior ainda, né? E aí eu não consigo, e aí vira uma bola de neve. E aí eu não consigo dar conta disso, também não dou conta daquilo, e de repente eu não me faço nada de prático, nada que eu estava adaptada a fazer. Porque muitas das pessoas, elas tiveram o quê? Que faziam academia, que tinham uma prática, né, de atividade parada. Mas eu acho essa parada assim, uma coisa assim, sensacional para a família estar ali de volta, sabe? Porque o modelo familiar ele é extremamente importante para a criança. Uma família ativa, que tem pais ativos, ele também imprime na criança e no adolescente uma rotina de fazer atividade física. Então é a hora, gente, de voltar a ser criança. É aquela hora de tirar aquelas lá da memória, aquelas brincadeiras que a gente fazia mesmo. E a amarelinha, tá super para fazer amarelinha em casa. Quem tem criança menor, na idade de 3, 4, 5, até 10 anos, tem aqueles blocos de EVA que você pode comprar para não ficar o chão, às vezes não tem espaço, né, lá fora, em apartamento. Mas tem um corredorzinho que dá para montar aquele EVA e fazer uma amarelinha. Brincar de amarelinha, isso é legal, porque o que acontece? As mães ficam desesperadas. Gente, criança pequena até os 10 anos, você tem que estimular ela a gostar de atividade física e a ter coordenação motora. Coordenação, equilíbrio. Então, assim, propõe atividades que ela vai se desafiar em equilíbrio. Eu sei que muitas das mães aí têm favor de ficar pulando no sofá, eu não sou diferente, tá? Eu não deixo.
Mas a gente estimula o equilíbrio da criança em outras coisas. A gente pode fazer assim, circuitos no chão, coloca. Se você tiver em casa, para a criança pular de uma perna só, voltar com a outra perna, fazer dança, gente, era muito legal. Porque eu e a minha filha, eu adoro dançar. Eu gosto muito. Então eu colocava na minha TV uma. Isso. Ia lá, colocava, baixava, né, um negócio, uma playlist. Olha, eu vou até falar o nome que eu tenho usado aqui em casa, o Just Dance. Coloca o Just Dance, um filme infantil. Tem muita coisa gostosa lá no. É legal pra eles amam. Olha, minha filha tem 3 filhos, né? Pra quem não me conhece, eu tenho uma filha de 2, um filho de 6, eu errando a idade, de 8. E todos os 3 dançam Just Dance sozinhos, assim. Eu deixo 1 hora, com 50 minutos de ginástica do dia. Eles amam, eles se renovam, né? A proposta era eu fazer também 1 hora. Eu confesso que tem hora que eu sempre falo, vai, gente, dança. Isso exausta. Então, e aí é legal. Então eu colocava minha música na TV e ela se divertia. A gente fazia vídeo dançando a coreografia. Ela escolhia uma coreografia pra gente dançar. Então, assim, a gente conseguia fazer atividade física, né? Ali naquele momento. Então, tem que ser um momento prazeroso. E tem outras coisas também que dá para fazer em família, que é montar sucata, por exemplo, pegar umas coisas que iam pro lixo, lava, vamos fazer um brinquedo hoje para estimular as crianças na criatividade, porque a criança hoje em dia tem muita dificuldade de ser criativa também. A gente está deixando muito a tecnologia e daí eles pegam tudo pronto. Então esses momentos assim que a gente pode trazer a criança, né? E a atividade física, eu trouxe aqui uma lista de benefícios que você falasse assim, meu Deus, se colocasse isso na cabeça, sério, a gente jogava qualquer remédio no lixo. Você trouxe um ponto aí muito legal, que a gente nem tinha conversado antes. É esse ponto do brinquedo, né? Eu gostei muito da gente estar agora confinado, porque eu me confesso que é uma mãe, assim, eu já melhorei bastante, mas aquela mãe compulsiva pelo brinquedo. Aí você retorna aí, minha psicóloga diz que foi uma ausência dos brinquedos que eu queria na minha infância e faz todo sentido. Mas a gente chega agora nesse momento que a gente não pode ir para a loja, não tem loja. Esquece, pode comprar na internet aí, mas não tem loja. E exatamente essa recriação do brinquedo, né? Esse buscar as atividades em grupo. Gente, tinha jogo de tabuleiro de carta parado aqui, que eu usei a seguinte frase: onde está o imagem e ação, né? Onde está o jogo do Cancan, que é o Uno. Então, é uma série de jogos que são muito legais para se desenvolver vários aspectos familiares da criança e da criatividade, como você colocou, que realmente, na correria do dia a dia, no excesso de aulas, eu também me percebi um momento colocando muita aula, era piano, natação, futebol, o balé. Meu senhor, eles são crianças, né? E eu digo muito isso como professora para as minhas mães, né? Não coloquem excesso de atividade nos seus filhos, mas nesse momento de repensar, isso que você colocou mesmo, né? De repensar essa prática, essa realidade nossa, que a gente tem feito. Como mãe, como mulher, né? Como que eu tenho cuidado de mim, não é? A gente tem que tirar agora um benefício dessa pandemia, porque eu penso assim, tantos de nós, mulheres, a gente ficava tão assim, né? Culpada de não passar tempo com nossos filhos. Nossa, que gostoso acordar. Aí a gente tem a rotina aqui da aula online, né? E fica acompanhando a aula online. Depois tem aquele momento. Só que assim, eu sou aquela mãe bem tranquila. Eu não estresso, eu levo tudo na boa. Eu acho que a gente, tem horas que eu sento, vou brincar, tem horas que não dá pra brincar, tudo bem. Tem uma rotina programada, então aquela rotina que ela tem que fazer, que eu acho importante para a criança, é o sono. Tem que ter rotina para dormir, tem que ter a hora de acordar. E eu não deixo ela assistir a aula gravada. A aula tem que ser online. Eu confesso que a do sono eu mantive, porque vocês que são mães, professores, vocês sabem que a criança, quando não dorme, a criança vira outra pessoa, né? Ter rotina, e a rotina do exercício, quando você tem uma criança que tem muita dificuldade de ter foco,
ela é extremamente importante, porque a atividade física, ela concentra a criança mais. Então, quando você vai para uma atividade que a criança tem dificuldade, é interessante, às vezes, você falar assim, vamos brincar de alguma coisa que foca ela numa concentração, que ela vai gastar um pouco de energia, porque dela vai se sentir mais concentrada na atividade que ela precisa fazer, que é as atividades motoras que a escola traz, né, que são mais práticas. Isso para adolescente é melhor ainda, né? Então, assim, olha, eles estão coitado dos adolescentes, né? Eu acompanho assim, porque são a faixa etária que eu trabalho, de alunos. Eles têm muitas atividades aí, estão estudando até mais agora, online. Tem muitas atividades que eles têm que dar conta. E interessante os pais colocarem eles assim, uma rotina em casa e as mães fazerem juntas de um momento assim, né? Da família mesmo, para eles se sentirem mais ativos. Né? Esse movimento significa que a criança não está prestando atenção ou significa que a criança tem um excesso de energia porque simplesmente ela não tem onde dar vazão a esse excesso de energia, né? E aí um pouco eu tenho falado para as mães, que não é minha área, é sua área, por isso que você está aqui para falar sobre isso. Eu falo assim, mães, um pouco antes da aula, põe a questão da dança, eu falei com uma mãe de gêmeo comprar um jump, né? Deixa ele queimar essa energia um pouco antes da aula, que o corpo vai ficar mais calmo naturalmente, né? Ou estou errada? Me corrija, Samara. Não, tá super certo. É isso que eu acabei de falar. A atividade física, ela ajuda a extravasar, ajuda a melhorar, tem todo o processo fisiológico, né, endócrino, de secreção, principalmente da endorfina, que é aquele bem-estar que a gente sente depois do exercício. Então, dá uma relaxada. Endorfina de anestésico, né? Então, a gente se relaxa. Então, sempre quando a gente faz bastante atividade, a gente sente aquele bem-estar, aquele relaxamento pós-atividade. Isso é devido a essas partes hormonais que tem secreção. E para a criança, ajuda no foco. Por isso que é extremamente importante manter também na rotina essa parte de ativar as crianças, fisicamente também. Né? Tirar do computador, tirar do celular, deixar fazer bagunça em casa mesmo, tem que ser criança. Eu acho assim, nós como adultos, a gente tem que voltar a ser criança. Um elástico, sabe aquelas brincadeiras de elástico? Sim, eu brincava muito. Legal, você que tem filho pequeno, pega um fio daqueles elásticos assim, pega umas cadeiras e faz uma teia de aranha. Brinca de Homem-Aranha, para eles terem que entrar por dentro, passar por cima. Isso são atividades que eles ficam encantados quando é criança. Eles falam, meu Deus, tem Homem-Aranha. Então, assim, gente, é voltar a ser criança. E aí você pode construir isso com o seu filho. Você já ganha um bônus aí, né? Porque você já ganha maravilhoso. Ensina que ele pode fazer brinquedos com outras coisas também. Tem gente que mora perto de lugares assim que tem parques, soltar pipa. É uma coisa que eu sempre quis fazer na escola, era ensinar as crianças a fazer pipa. Eu acho uma coisa tão divertida. E tem pessoas assim que não levam os filhos, né, pra soltar pipa, ver como é que funciona o vento, né? É muito divertido. Então, assim, a atividade física, ela tem que ser uma prática natural, né, mas um momento para a família também se divertir, né? Não só ficar arrancando os cabelos lá, meu Deus, não pula ali, não corre aqui, né? Eu com os meus alunos, quando era bem infantil, eu adorava usar coisa que tinha assim em casa, cadeira, para eles pular por cima da cadeira, porque isso assim é o que eles vivenciam hoje, né? A minha infância foi na rua, foi subindo em árvore, foi pulando muro, é bem diferente do que eles têm de realidade hoje, né? Uma coisa muito interessante que você falou aí é sobre essa questão da brincadeira com os móveis de casa, né? Então a gente também, como professora, tem feito algumas propostas com os móveis de casa. Então, não tem um túnel. Se você juntar todas as cadeiras da sua sala, você tem um túnel ali embaixo, né? Joga a coberta por cima, é um super túnel, o maior túnel do universo. O que mais que a gente pode fazer usando as coisas de casa? Então, a almofada, você pode trabalhar, né, a parte de reação com a criança. Então, lançar a almofada, gente, brincar de guerrinha, de travesseiro. Essas coisas, tudo você tem em casa, é divertido, é legal. Usar chinelo assim, né, para colocar os obstáculos, né, para a criança saltar por cima. Aí já pode fazer diferente. A gente tem
passado algumas atividades assim para eles fazerem, usando balde, aí pega de maneira diferente, coloca os brinquedinhos, aí pega com os pés e joga dentro do balde, dando uma pirueta, pega com a mão, aí faz disputinha, coloca assim, fazer de 4, sabe? 4, vai, Sim. corre, pega um objeto e joga de volta no balde. Então, assim, Sim. bola, né? Quem tem criança, eu vi que você deixou umas atividades aí, né? Coloquei. Bem bacanas, né? Que são com fitas, com bolas, que dá pra gente, né? Fazer várias coisas com o que tem ali. É só usar a criatividade. Opa, isso aqui pode virar um brinquedo, né? E ter aquele momento. Eu acho assim, porque quem tá em casa e é professor entende, né? A minha filha, esses dias, ela me cobrou. Ela falou assim, mamãe, eu queria uma mamãe que não trabalhasse. Eu falei, ai, mamãe, você só fica nesse computador. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu parei, aquela hora eu congelei e falei assim, tá bom, eu vou te dar meia hora pra gente brincar juntos, pode ser? E aí aquela meia hora passou tão rápido que eu falei assim, filha, desculpa, mas passou até mais do que meia hora que eu tinha proposto aqui e a mamãe tem que voltar a trabalhar. E então assim, a gente dá esse tempo para eles também entendem isso, né? Vamos dar um tempinho, ó, esse tempo é seu, então, e aproveita aquele tempo. Aí depois você volta os afazeres, porque são bastante, a gente entende. E quem está em home office tem um problema triplo aí, né? Tamara, você falando, eu ia pedir para você falar sobre 10 benefícios, e eu quero que você diga, mas vamos começar pelos malefícios, sabe por quê? Porque 10 benefícios, a pessoa às vezes entra por um ouvido, sai para o outro, vive ouvindo os 10 benefícios. Eu quero que as pessoas elas sintam um pouco de choque, de medo. O que vai acontecer se elas não prestarem atenção nesses 10 benefícios? Então, vamos começar com os malefícios para todo mundo ganhar aquele choque. Então, lá, o que o sedentarismo causa, né? Olha, a gente está vendo aí um boom de gente com problemas aí cardiovasculares, né? Então, o sedentarismo, ele é uma das causas mais altas de aterosclerose, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, problemas com o sobrepeso e a obesidade. Para quem sabe, a gente vive já, todo mundo está na época de pandemia, né? Nós estamos aí já desde o início do século vendo uma pandemia, uma epidemia de obesidade. Então, o aumento da obesidade no mundo é extremamente alto. Eu falo que mais de 50% da população mundial já tem sobrepeso. E um número bem alto aí de 14% já tem obesidade. Obesidade é uma inflamação do tecido adiposo. Então, como inflamação, ela é pico para várias outras doenças crônicas não transmissíveis. E daí o risco do sedentarismo também. O que é doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, né? Problemas respiratórios, problemas articulares, é muito grave. Aí a gente tem a hipertensão, que também é uma doença crônica não transmissível. A gente tem aí aí a hipertensão vai fazer uma discussão de outras coisas. A alimentação é essa parte emocional que a gente não pode atrelar à comida. A gente nunca pode dar um alimento à criança para satisfazer uma questão emocional, porque depois ela vai ser um adulto e a gente está vendo todas essas doenças que eu falei agora eram antigamente só vistas em adultos. E a gente tem, assim, desde a primeira infância, a gente já tem ocorrências muito maiores agora com crianças e adolescentes já pré-diabéticos, já hipertensos, já com dislipidemias, que são, né, as variáveis do colesterol, do triglicerídeos, do HDL. Eu fiz um estudo no meu na minha dissertação do mestrado, foi com doenças não transmissíveis em crianças, adolescentes e os pais. E eu fiz uma associação entre famílias, né? E a gente verificou que como o comportamento familiar, ele também afeta como vai ser completamente. E aí o que acontece? É tudo uma descompensação. E essa descompensação, ela vai gerando doenças. E aí a gente vai tratar doenças com remédio
a gente vai criar outras doenças. Porque a gente sabe que todo remédio ele tem um resíduo, e esse resíduo é aquelas famosas efeitos colaterais, né? Então, não existe medicamento sem efeitos colaterais. Então, por que eu sou tão defensora do movimento e do exercício? Porque eu penso assim, se você que não gosta de fazer atividade física, faz uma lista assim, bem bonita, de 10 benefícios que tem no exercício e coloca na sua geladeira e todo dia lê. E coloca tudo que tem de prejuízo em não fazer e pega a raiva de não fazer, entendeu? Faz por raiva. Já que não dá para fazer por motivação, ativa a raiva. Eu não posso ser... E também é motivacional, não é? Todos os nossos sentimentos, eles têm que ser canalizados. Se a gente aprender a canalizar, a gente consegue mudar a frequência desses sentimentos. Porque não dá, eu sempre digo assim, não dá para você não sentir. Sentimento é sentido. O que vai determinar o que esse sentimento vai fazer é o que você vai fazer com ele. Então a raiva vem, canaliza ela para você ficar parado, fala assim, eu tô com raiva de ser sedentária. Canaliza essa raiva para ser sedentária e ativa a parte de ser ativa. Que a gente, voltando lá nos malefícios. O HDL, que é o colesterol bom, ele é determinado principalmente pela parte alimentar, pela nossa ingesta alimentar e dieta alimentar, né? Eu fiz um estudo com 400 adolescentes e deu 80% desses adolescentes têm o HDL alterado. E o HDL é demonstrado pela dieta. Então, o que esses adolescentes estão comendo dentro de casa ou fora de casa? E o mais interessante... McDonald's, respondi, McDonald's. Não, mas sabe o que é mais interessante do meu estudo? O que é? Eu fiz uma cidade de pequeno porte que não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem fast food. Para você ter uma noção do estudo. Mas a bolacha recheada, tá? Os doces, pirulito, tudo que você dá para a criança para satisfazer uma necessidade, principalmente o açúcar, é extremamente viciante. O açúcar ele foi feito para viciar o indivíduo, né? A gente viciava os ratinhos lá no laboratório com comida com chips e bolacha recheada, tá? E refrigerante. Aí a gente viciava eles para ficarem gordinhos para a gente tratar a obesidade depois. Mas a gente chamava de... Gente, eu estou chocada. Fale mais um pouco sobre esse experimento. Porque, graças a Deus, a gente está no momento de escola, que agora a gente na escola não pode refrigerante, na escola não pode a fritura, não pode levar o biscoito recheado para a escola. Então, acho que isso já ajuda bastante. Não sei, deve ter estudos nessa área, eu não os li, mas que já houve alguma mudança, começando pela mudança da cultura escolar, né? Que antes era assim, quem levou a bala, todo mundo pega a bala, agora ninguém mais pode pegar a bala. Então, o que é muito bom, ajuda bastante, né? Então, tem alguma coisa? O que você falou, aí a criança passa o dia na escola, ou passa o período da manhã ou à tarde. Quando chega à noite, aí se a família não tem um hábito alimentar saudável, é onde ela vai descontar. Então a escola, ela só é um período da criança. E a escola não tem esse... por mais que a gente, né, proíba e tudo mais, quando ela chega em casa, ela tem o alimento. Então, a família é mais determinante no processo alimentar da criança. Bem mais do que o externo. Porque é o que você falou. É mais fácil pedir uma pizza. Então tem pizza segunda, quarta e sexta, sábado, domingo. Aí tem o cachorrão, aí tem o Mac. E assim vai. Porque a gente tem que sair do comodismo. É isso que eu falo. As pessoas dizem, mas fico em casa, só cozinho, eu tô engordando. Então, se você gosta de cozinhar, é ótimo, é muito bom. Cozinha coisas saudáveis, né? Não precisa ser sempre o bolo cheio de recheio, não precisa ser sempre a fritura, né? Dá para fazer, vamos trocar a fritura por assado, vamos trocar o bolo. Olha, eu comprei um air fryer. Em minha defesa, eu gostaria de falar que compramos um air fryer nesta quarentena. Então, fritura não foi o problema é o doce. E agora estou muito chocada com a experiência dos ratinhos, dos biscoitos de chocolate. Porque eu estou me sentindo uma ratinha. Pega a raiva, canaliza a raiva e nunca mais come tantos alimentos,
O problema é que eu uso muito meu bom humor, entendeu? Esse é o problema. Mas eu vou buscar essa raiva dentro de mim. Motivação, assim, ó. Eu tenho que mudar e vou mudar. Porque se não tá aqui, gente, não adianta. Eu vou fazer pelo outro, então eu vou fazer para entrar numa roupa que eu vou ter que ir numa festa, ou eu vou fazer porque o meu marido gosta que eu fique mais magra, ou eu vou fazer para poder ir na escola na hora que voltar, todo mundo me ver, tá tudo certo. Então, se a gente coloca um motivo no outro, a gente não coloca o que é o propósito de vida nossa, por ser saudável, né? Então, a ativação tem que ser de propósito. A gente não pode viver por condições. O que acontece? As pessoas vivem condicionadas às coisas. Eu estou condicionada a fazer isso, condicionada a fazer aquilo. Se você tirar a condição da sua vida e colocar o propósito, né, o porquê que você faz aquilo, você vai ver que você vive uma vida muito mais tranquila, não fica pesado, né? Porque condição é uma coisa muito chata. Ninguém consegue fazer uma dieta restritiva por muito tempo. Por quê? Porque é chato, você fica se restringindo. Agora, se você ativa o princípio de uma boa alimentação, o princípio da sua saúde, você vai escolher muito melhor a sua alimentação. Por quê? Porque eu estou cuidando de alguém que é precioso. Quem que é esse alguém que é precioso? Sou eu mesmo. E aí, eu cuidando de mim, que sou precioso, eu vou estar cuidando da minha família, que também tem preciosidade para mim. Eu não vou oferecer. A gente tem um vídeo bem impactante, assim, na internet, que um tempo circulou, que é uma família, assim, comendo, e tem um cachorrinho, você já viu esse? Aí o pai, a criança vai dar uma pizza pro cachorrinho, aí o pai fala, não pode, isso não é comida para cachorro. Aí dá um biscoito, não pode. Aí a mensagem do vídeo assim, se pro seu cachorro você não dá, pro seu filho você dá. Por que você não dá pro seu cachorro? Era a ideia mesmo é trazer aquilo que eu falei, esse ranço mesmo de eu tô fazendo isso com os meus filhos, eu tô viciando eles em açúcar, eu tô viciando eles numa alimentação fast food e agora eles podem ser magrinhos, mas e aí? A gente tem os estudos também... A memória, né? A gente tem estudos que demonstram que uma criança e um adolescente obeso, ele tende a se manter obeso. E o que acontece? Os problemas cardíacos que as pessoas têm, ou é congênita, ou elas nascem com elas, né? Ou elas desenvolvem no decorrer da vida. Só que porque antigamente se tinha problema cardíaco assim, depois dos 50, 60 anos. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas com problemas cardíacos relacionados ao estilo de vida antes dos 40. Então é um agravo já dessa parte do sedentarismo. Aí eu comecei hoje a fazer uma análise, né? Como que o movimento é importante? O movimento é muito importante para o mundo, né? A cultura corporal, a gente tem ideia que a cultura corporal hoje, né? Que as pessoas querem ficar magérrimas, fortes e tal. Essa cultura do culto ao corpo, ela é desde a Grécia Antiga. Né? Da Grécia Antiga se tinha os deuses, os semideuses, as Olimpíadas. Então a prática do corpo, a cultura ao corpo, ela já vem de lá, né? É muito antiga. E a gente tem dois extremos, né? As pessoas que estão no sedentarismo, que tem aumentado drasticamente, e a gente tem aquele extremo que é o do culto ao corpo, né? E aí a gente tem essa população que transita nesse meio. E essa população que transita nesse meio precisa ter hábitos saudáveis, não para cultuar o corpo e não para adoecer. Tem que se manter saudável. É o que eu falo para você. Não viva por condições. Coloque princípios, né, na sua vida. Porque os princípios, eles vão te motivar a fazer o certo, que é bem-estar, né? Sim. E falando em bem-estar, vamos falar então um pouco sobre as coisas boas que a educação física, né, que a atividade física, que o cuidado com o corpo nos trazem dentro de casa na pandemia, focando um pouco também na questão emocional, na saúde emocional. Então, qual é o impacto desse cuidado, os pontos positivos desse cuidado também na nossa saúde emocional? Então, a saúde emocional com o exercício físico, ela vai trazer o bem-estar físico, tanto lá, né, emocional, tanto do nosso cérebro, tanto das endorfinas que eu falei lá, que ela dá uma sensação de bem-estar, de
né, de tranquilidade, você fica mais tranquila. Então, você tendo esse ponto de escape do seu corpo, você lida mais com as situações com mais tranquilidade, então você não fica muito irritadiça. Então, a questão emocional, ela vai diminuir aquela gatilho, né, de estresse que a mulher tem, principalmente tem que dar conta de muita coisa, né? A questão emocional, ela é ligada ao automático, né? Na educação física, de uma forma geral, é você se olhar e se gostar. Eu acho que isso para a mulher é o que mais dá prazer a ela. É entrar numa roupa e se sentir bem, confortável. Então, manter a atividade física, e a atividade física tem esse curso de manter o tônus muscular, todas, né, melhora o sistema imunológico, a gente está passando por uma pandemia, né? Então, a melhora que o exercício traz para o sistema imunológico, ela é sensacional. O exercício físico, ele torna um estresse, né, dentro do corpo, e esse estresse, ele faz com que o corpo nosso se module de uma forma correta, equilibrada. Então você fica com o sistema imunológico equilibrado também, muito mais fortalecido. Então, qual é o serviço que a escola pode oferecer a essa criança que está em casa? Então, que é a educação física, porque a gente tem essa privação do movimento em casa. Isso adoece emocionalmente, adoece fisicamente, isso atrapalha qualquer outro tipo de aprendizado. E a música, porque a música também tem um efeito terapêutico, né? Na alegria, na libertação, ou você colocou muito bem, a dança é atrelada da música, é atrelada da educação física. Então, pensando nessa criança ali dentro de casa, as duas principais frentes deveriam ter sido essas. E muitas escolas, a maioria das escolas, eu vou falar assim, 80%, com pessoas que eu tenho conversado, eu morei em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, agora no Paraná, eu conheço professores de todos os lugares. As escolas, elas simplesmente colocaram a questão de educação física e de música como secundárias. Quando, se a gente pensasse no momento de pandemia, crianças trancadas dentro de casa, do bem-estar físico e emocional delas, elas precisavam ser primordiais. Então, a gente subestima muito, né? Você colocando aí conhecimento técnico, né, e prático na nossa vida da educação física, muitas vezes a educação física ela é vista como uma simples atividade motora. E qual que é a consequência de tudo isso, né, Tamara? Você tem muito mais propriedade para dizer, para falar sobre isso do que eu, mas é uma percepção que eu, como pedagoga, do lado de cá, né, que nós vamos estar andando junto, né, porque o trabalho é em conjunto, percebo em relação à valorização da educação física. Que a educação física é mesmo para trazer consciência, para ter um adulto consciente, saudável, né? Aí, às vezes, eu acabo deixando mais a parte prática, porque eu entendo que a parte prática traz também benefícios, ainda mais para esses adolescentes que eles ficam tendo que estudar muito para vestibular, com aquela pressão na cabeça, como um escape mesmo emocional, um escape corporal, também vai ajudar no foco. E aí a educação física que a gente tem uma cultura do remediar, né? A gente não tem a cultura do prevenir. Então, eu dou minha cara a tapa e eu falo mesmo, se nós mudássemos o drive mental de prevenção, a área da educação física, ela ia ser muito mais importante do que a medicina. Porque se nós tivéssemos pessoas para prevenir, por que eu ia ter que ficar tendo tantas pessoas para cuidar, para tratar? Eu participei em 2018 de uma primeira pesquisa que nós fizemos aqui no Brasil, com obesidade, e assim, bem semelhante ao que acontece nos outros países, infelizmente, é bem semelhante. E o que eu falo para vocês, o interessante assim, né, eu achei muito interessante, porque meu estudo eu fiz justamente numa cidade que tem 7.500 habitantes. Então, tecnicamente, é muito pequena. Tecnicamente, não tem fast food, não tem médico, não tem essas coisas que a gente adora colocar culpa, não tem violência. Então, as crianças também podem andar, brincar na rua, só que elas têm um comportamento globalizado. Elas não diferem do comportamento. Por quê? A sociedade, ela está girando, né? Fazendo a gente... Tem que pegar um pouco mais leve, porque se eu começar a falar essas coisas assim, daí depois vai ficar gravado. Não, mas até a gente pode até chamar agora um jornalista para compor a banca, porque é uma
é uma responsabilidade da comunicação em massa. A gente acaba fazendo o mesmo, que é fácil, que é prático, que está na vez, né? E aí a gente vai comprometendo uma geração. A gente vai massificando tudo, né? E eu não trabalho só aqui na escola, eu trabalho no final disso também. Eu trabalho numa academia, eu sou personal trainer. Quando eu trabalhava nas academias como instrutora, eu chegava lá e tinha pessoas assim, olha, eu estou aqui porque o médico falou que se eu não fizesse nenhum exercício físico, eu iria ter um problema muito sério. Aí eu falei assim, mas e daí? Mas por que você não tem esse né, não continua? Ah, porque quando eu, no início lá na escola, eu não era boa em nada. Então eu bloqueei que não era boa em nada, entende? Então eu tenho esse cuidado também em deixar os adolescentes, né, principalmente a parte que eu agora estou trabalhando, e eu falo para eles, tudo bem, aqui é um conteúdo, assim como matemática, português, história, você tem conteúdos que você se identifique e outros tanto, a gente tem um cronograma que vocês precisam atender. Só que o importante é vocês encontrarem aquilo que vocês gostam de fazer para que vocês se mantenham em movimento até o final da sua vida. Né? Tem outro vídeo que eu adoro quando eu dou aula ou alguma palestra assim, eu adoro passar ele, que é uma propaganda lá do Canadá, se eu não me engano, que mostra dois idosos da mesma idade, com acho que uns 75 anos, se eu não me engano. Um que uma vida inteira praticou atividade física e o outro que não. E é impactante, assim, eu gosto de usar uma outra frase também, que é Deus a todos perdoa, os homens alguns perdoam, mas a natureza não perdoa ninguém. Então, o que você planta hoje, infelizmente, você vai colher. Então, assim, a gente tem fisiologicamente falando uma curva de ascendência, né, que até aproximadamente 25 anos, depois essa curva ela é decadente. Então, à medida que o que você vai, se ela vai ser uma curva que vai cair assim, ou que ela vai cair mais equilibrada, vai depender do seu estilo de vida. Porque você só tem um ascendente uma vez na vida, depois a curva ela vai declinando. Então, como que eu vou envelhecer? Será que eu estou plantando hoje a minha velhice saudável? Muitas pessoas falam assim, deixa para tratar, que eu vou fazer para você aquela cultura do que deixa para tratar depois. Aí as pessoas, né, falam assim, nossa, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Eu falei assim, tudo bem. Ganhe seu dinheiro, trabalhe, depois perde tudo recuperando a saúde. Porque não faz sentido, entende? Aqueles condicionamentos que eu estou falando para vocês, a gente vive de condições e esquece de viver por princípios. E os princípios são muito mais importantes do que as condições. E se a gente se conscientizar, nós vamos o quê? Cuidar muito mais hoje para plantar a nossa vida muito mais saudável, né? E para viver uma qualidade de vida muito melhor. A gente tem muito mais disposição com o exercício físico, você fica muito mais disposto até para brincar com seus filhos, você não fica aquela canseira. Você tem muito mais disposição, o seu sono é melhor, você dorme melhor, a melhora do sono é fantástica com o exercício físico, tem inúmeros estudos, até alguns cânceres, né? Eu fui em alguns congressos de atividade física e saúde, eu lembro muito assim com um professor que ele é top do atividade física e saúde no país, ele falava assim, gente, que remédio que você toma que dá 70% de risco a menos de você ter câncer? Nenhum! Mas o exercício físico te dá essa proporção, né? Então, o risco de câncer, principalmente de mama para as mulheres, tem estudos que demonstram que é quase 70% menos se você é uma pessoa ativa. E aí não é difícil, né? Eu falo assim, dentro do que você tem como para se manter ativo, né? Uma pessoa ativa, você tem que fazer aí 30 minutos todos os dias de atividade moderada, né? O que é uma atividade moderada? É aquela atividade que você sente o coração acelerar, tá? Mas que você também não para morrer, que essa daí é da alta intensidade, que é o pessoal do HIIT. Gente, a gente caiu porque a gente excedeu uma hora
E olha que a proposta era a gente fazer mais curto, mas o assunto foi muito rico. Sim, o assunto é muito rico, a abordagem foi muito, contribuiu muito no nosso cotidiano, de mulher, de mãe, de confinadas, de professoras, e foi muito legal. Muito obrigada por ter vindo contribuir, dividir com a gente todo esse conteúdo precioso. Gente, a Samara, ela é mestre de educação física e eu que agradeço o convite, tá? Estou à disposição para precisar aí, como pode contar comigo. Foi muito legal conversar com você, com a galera que foi entrando aí. Que Deus abençoe. E força amém. Considerada, infelizmente, a rotina, quem manda, quem organiza, é a gente mesmo, não tem como terceirizar isso, né? Infelizmente, Sim. é nossa responsabilidade, principalmente a parte comunitária, a parte de atividade física. Seu filho, sua filha, eles vão te copiar, o modelo é você. Então, se você quer melhorar a saúde deles, melhore a sua primeiro. É muito interessante isso, né? Principalmente eles vão ser o que a gente demonstra que é importante. Então, a gente tem que mudar os nossos drives para mudar a nossa casa também. Sim. Todas as segundas-feiras, às 8h30, eu vou fazer umas lives para a gente modificar esses drives para não viver mais por condições, tá? Viver por princípio. E eu quero ativar o princípio saúde na cabeça de vocês. Para vocês nunca mais fazer dieta para agradar ninguém, a não ser você próprio. Sim. Tá? Então daí sim, muito legal. Tá? Aí todas as segundas eu vou estar com vocês, até para gerar mais esses conteúdos aí, porque eu acho que a educação física ela extrapola o cuidado do corpo. Se a gente não sim. primeiro, a gente não consegue perdurar, né? Não consegue perseverar numa mudança de hábito, principalmente, né?